E aí, pessoas, se você tá querendo assistir um bom filme sem gastar nada, então você tá no lugar certo, porque hoje eu separei uma lista com filmes grátis e completos que estão disponíveis aqui mesmo no YouTube. Tem pra todo gosto, ação, drama, comédia e até uns clássicos aqui escondidos que pouca gente conhece. Mas antes da gente começar, já aproveita e deixa aquele like maroto agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda demais. Se inscreva no canal e também ativa o sininho para não perder nenhuma dica como essa. E bora transformar a sua próxima sessão pipoca em um verdadeiro cinema em casa, beleza? E o melhor, sem pagar nenhum centavo. Então agora sim, bora pra nossa lista e fica comigo até o final. E pra começar, deixa eu te indicar um filme que talvez tenha passado batido por você, mas que ele vale muito a pena assistir. O Doador de Memórias de 2014 é um daqueles filmes que te fazem pensar, e muito, porque ele tem uma vibe meio distópica, tipo o Divergente ou os Jogos Vorazes, mas com um clima meio calmo, mais filosófico. E a história se passa em um futuro onde a sociedade decidiu acabar com tudo que causava dor, guerras, sofrimento, desigualdade. Só que para isso, eles também abriram mão de algo super essencial, as memórias. Tipo, literalmente, as pessoas não têm lembrança de nada antes desse sistema. Tudo é controlado, emoções, cores e escolhas. É uma sociedade onde todo mundo vive igual, sem conflito, mas também sem sentir nada de verdade. E é aqui que entra o protagonista, o Jonas. Ele é um jovem que está naquela fase de transição, onde os adolescentes recebem a função que vão exercer pro resto da vida. E diferente dos outros, o Jonas é escolhido para um papel super especial e raro. Ele vai ser o novo recebedor de memórias. E isso significa que ele vai ter acesso a todas as memórias e lembranças do passado que a sociedade deixou passar. Memórias boas, ruins, alegres, tristes, tudo. E a partir daqui, o filme muda totalmente o tom. A gente começa a acompanhar o Jonas, descobrindo sensações que ninguém mais ali entende. E isso é muito doido porque ele passa a enxergar o mundo de outra forma, literalmente. E ele começa a ver cores, sentir emoções reais, perceber que talvez esse mundo perfeito e que todo mundo vive não seja tão perfeito assim. E o que eu gosto muito nesse filme é como ele trata temas profundos de um jeito leve, falando de liberdades e sobre escolhas, sobre o preço que a gente paga por viver sem dor, mas também sem amor e sem conexão. É tipo aquela pergunta: vale a pena viver em uma bolha segura, mas vazia, ou é melhor encarar a dor se for para viver de verdade? E visualmente o filme tem uma sacada genial. Ele começa em preto e branco, e conforme o Jonas vai tendo acesso às memórias, as cores vão surgindo, e isso dá uma sensação muito simbólica, como se a gente estivesse descobrindo junto com ele. Enfim, o Doador de Memórias é aquele tipo de filme que pode parecer simples à primeira vista, mas que ele deixa refletindo depois que termina. Não é cheio de ação ou reviravolta, mas ele tem uma carga emocional e filosófica bem forte. Então, se você gosta de filmes que fazem você olhar para o mundo com outros olhos, pode colocar ele na sua lista. Ele tá de graça aqui mesmo no YouTube, então assiste aí, O Doador de Memórias. E agora, se você tá procurando um filme de ação que é divertido e com uma química boa entre os protagonistas e ainda tem umas reviravoltas maneiras, Dose Dupla é uma ótima pedida. Ele saiu lá em 2013 e apesar de não ser super falado hoje em dia, vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta daquele estilo meio policial em dupla, tipo os caras que não se dão muito bem no começo, mas que acabam se metendo em confusão juntos. E o filme é estrelado por ninguém menos que o Denzel Washington e o Mark Wahlberg. Só por aqui já dá pra imaginar que vem coisa boa. Os dois têm uma sintonia muito legal em cena. Dá pra ver que eles se divertem fazendo esse filme. Um tem aquele jeito mais sério e calculista, e o outro é mais boca suja e impulsivo. E isso rende umas situações muito engraçadas no meio da ação, das explosões e perseguições. E a história começa com os dois passando por criminosos. Eles estão tentando aqui dar um golpe, tipo assaltar um banco. Logo você percebe que tem algo estranho aqui. Cada um tem um segredo que o outro não sabe, e isso já dá o tom do filme inteiro. É aquela trama onde ninguém sabe exatamente o que é. E o mais legal é que, apesar da premissa parece muito simples no início, o enredo vai ficando cada vez mais bagunçado, no bom sentido, é claro. Entra o FBI, cartel de droga, exército, e todo mundo parece querer pegar esses dois caras por algum motivo. E o melhor, nem eles mesmos sabem da encrenca que eles estão se metendo. E o ritmo do filme é bem ágil, não tem enrolação. É pura ação rolando o tempo inteiro, com aqueles diálogos rápidos, sarcásticos, meio no estilo Tarantino, mas com um toque mais leve. E apesar dele ter bastante tiroteio e pancadaria, ele nunca se leva a sério demais, é entretenimento puro.
Então, assim, Dose Dupla não é um filme para mudar sua vida, nem para fazer você refletir sobre a sua existência, mas é um filmaço para quando você quer relaxar e curtir uma boa história de ação com personagens carismáticos. Então, se você gosta de um bom filme de dupla improvável, se meter em confusão, pode dar o play sem medo. Só senta, pega a pipoca e aproveita. Depois me diz se você ficou querendo ver mais aventuras desses dois malucos juntos, beleza? E o mais legal é que esse filme tá totalmente de graça aqui no YouTube, então veja aí, Dose Dupla. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui do YouTube, você já viu falar de um filme chamado Heróis, de 2009? Não é um daqueles super famosos tipo Marvel ou DC, mas eu vou te falar, é um dos mais subestimados quando o assunto é superpoder. É uma daquelas pérolas escondidas que muita gente nunca viu, mas que tem uma proposta bem legal. A história se passa num mundo onde algumas pessoas nasceram com habilidades especiais, só que diferente dos filmes mais tradicionais de heróis, aqui todo mundo é bem underground, meio sujo, meio realista, nada de uniforme colorido ou mega explosão hollywoodiana, é mais pé no chão, as pessoas com poderes estão escondidas, se virando para sobreviver e fugindo de uma agência do governo que quer usar esses poderes para controlar o mundo, e o protagonista é o Nick, feito pelo Chris Evans, o nosso capitão. Mas antes dele virar o Capitão América, ele é um cara aqui com poderes de telecinese, tipo mover coisas com a mente, mas aqui ele tá meio enferrujado, não domina muito bem, e ele acaba se envolvendo com uma menina de 13 anos, a Cassie, que é uma vidente, e ela consegue ver partes do futuro, mas nada muito claro, e os dois formam uma dupla improvável, e saem numa corrida improvável contra o tempo para encontrar uma outra mulher que também tem poderes e que pode ser a chave para mudar tudo. E o mais legal de Heróis é que ele mistura ação com clima de mistério, tipo conspiração, e a gente vai descobrindo as coisas junto com os personagens, e o mundo que eles criam é cheio de categorias de poderes, tipo, tem os empurradores, lá ele, que são os telecinéticos, os farejadores, que rastreiam qualquer coisa, os gritadores, que usam a voz como arma, é bem criativo. E visualmente o filme é bem estiloso, a maior parte da história se passa em Hong Kong e tem aquela vibe caótica de cidade cheia de becos, mercados, neon, e isso ajuda a dar uma identidade pro filme. Não é aquele visual genérico da cidade americana que a gente vê em 99% dos filmes de ação. Enfim, Heróis é um filme para quem curte superpoderes, mas tá cansado da mesmice, ele é mais sujo, mais caótico, mas também é mais criativo. Como a forma que ele apresenta esse mundo é aquele tipo de filme que você assiste sem esperar muito e vai acabar curtindo mais do que imaginava. Então, se você tiver um tempinho aí e quiser fugir um pouco do óbvio, coloque Heróis na sua lista porque ele vale muito a pena. E depois me diz se você ficou querendo saber mais sobre esse universo doido que o filme apresenta. Então assiste aí, de graça, aqui mesmo no YouTube, Heróis. E para finalizar nosso vídeo, se você gosta de filmes baseados em fatos reais, com aquele toque de política, corrupção e uma sacada muito sarcástica, então anota aí o Super Lobista de 2010, e quem manda ver aqui no papel principal é ninguém menos que o Kevin Spacey, e independente das polêmicas do ator, a atuação dele aqui tá absurda. Ele carrega o personagem com um carisma tão forte que você até esquece que tá vendo um cara envolvido até um pescoço em escândalo. A história gira do Jake, que existiu de verdade. Ele era um lobista em Washington, e não é qualquer lobista, mas é um cara que sabia manipular o sistema como ninguém. Ele vendia influência política, como se estivesse vendendo ingresso para um show. O cara era liso, falava bem, tinha contatos em todo canto e ganhava milhões conectando interesses entre políticos e empresários. Só que, como você já imagina, isso tudo tem um preço e o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. E o filme mostra como o Jake, junto com o parceiro dele, começa a se envolver em negócio cada vez mais sujo, tudo em nome do poder, do dinheiro. E olha que louco, até dá uma sensação de missão, tipo, o cara acreditava que estava jogando um jogo do jeito certo, mesmo passando por cima de tudo e de todos. E é aqui que o roteiro fica interessante, porque ele te faz pensar até onde vai o limite entre influência e corrupção. E o tom do filme é bem esperto, ele não é super denso e técnico demais, apesar de lidar com política e bastidores de poder. Ele tem um ritmo ágil, às vezes até engraçado, com aquelas tiradas rápidas e irônicas que deixam o negócio mais leve, mesmo quando o assunto é pesado. É tipo aquele humor ácido que cutuca o sistema. E é claro, o Spacey domina muito bem esse tipo de papel, é aquele cara cheio de lábia, manipulador,
mas que você meio que simpatiza com ele, mesmo sabendo que ele é um canalha. Enfim, o Super Lobista é aquele tipo de filme que mistura política, escândalo e uma boa dose de sarcasmo. Não tem explosão ou perseguição de carro, mas ele te prende muito pela história e pelos diálogos. Então, se você gosta de filmes tipo Lobo de Wall Street ou A Grande Aposta, com aquele olhar crítico sobre a ambição do sistema, pode ir sem medo, ele vai te deixar pensando em como o jogo de poder funciona e quem realmente manda nos bastidores. Então veja aqui, de graça no YouTube, o Super Lobista. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais vídeos do YouTube de graça pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até o final, eu agradeço demais, e logo menos aí eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!